Ok. Povo do Brasil e ao nosso presidente Jair Bolsonaro, o Senhor dos Exércitos me deu uma palavra aonde traz um alinhamento profético para a batalha que nós estamos travando nesse tempo. Estamos vivendo o tempo de Elias, o tempo da restauração de todas as coisas. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10:1, que a velha aliança era a sombra das coisas que viriam. E o Senhor trouxe uma visão profética, um destino profético, um desenho profético para o Brasil e para o nosso presidente. O Senhor me disse que Jair Messias Bolsonaro, a quem o Senhor constituiu autoridade sobre a nação brasileira, ele é uma figura de Neemias na Bíblia. E quando Deus enviou Neemias para a restauração de Jerusalém, ele teve que tomar uma atitude e um caminho. E ele saiu por uma porta que dava acesso a uma das fontes. Mas quando ele chega a essa fonte, quando mudou o governo de Israel, também mudou seu nome da fonte. Era conhecida agora como a fonte do dragão. E essa fonte é um símbolo do primeiro espírito que o governo do justo e o processo da restauração está batalhando agora. O nosso presidente, o seu ministério e todos aqueles que clamam por justiça e pelo governo do justo estão em uma batalha espiritual muito grande. E o Senhor me deu uma palavra da figura desse espírito. Esse espírito que tem a figura do dragão é o espírito de Leviatã. Leviatã, ele rege as nações que estão ligadas ao socialismo, rege as nações inimigas de Israel. E esse espírito, no tempo de Neemias, levantou 3 autoridades para manipular, oprimir, caluniar e pressionar e fazer chantagem contra Neemias. Ele levantou um homem chamado Sambalate, um ornita. Ele levantou Gerson, amonita, e Tobias, o arábio. São 3 governos, 3 homens que manipulavam, pressionavam, caluniavam e buscavam força em outros governos e nas trevas para parar o processo de restauração. E o Senhor me deu uma palavra dentro desta batalha espiritual que o Brasil e a nação brasileira está vivendo nesse processo de restauração. E eu me dirijo ao nosso presidente da República para que ele entenda, e os ministros entendam, e os restauradores, os intercessores dessa nação entendam que a pressão, a angústia, a calúnia, que essa mídia suja, podre, está fazendo, ligada ao grande lixão, que eles estão fazendo contra a restauração da nossa nação, produzindo essa pressão. Pressão, homem de Deus, só produz poder. Pressão libera poder, e poder libera unção, e a unção libera visão. E o Senhor falou comigo sobre a locomotiva, aquela que era movida a fogo. Quanto mais fogo, mais pressão. Quanto mais pressão, mais velocidade e mais longo alcance. Nesse tempo, esse demônio que tem se levantado para trazer sujeira, ele não poderá quebrar o propósito de Deus. Pelo contrário, está produzindo unidade. Está produzindo uma luta entre nós. Bolsonaro, tu tem um exército muito grande. Um exército que trabalha na mídia, que eles estão chamando de robô, dos quais eu faço parte. Mas temos um exército que sai às ruas. Mas o Senhor manda te dizer, tu tem milhões e milhões de brasileiros que intercedem, clamam e gemem com você. E o Senhor manda te dizer, Jair Messias Bolsonaro, essa guerra, você foi colocado nela por Deus e preparado desde o ventre da tua mãe. Como José passou tempos de angústia, mas agora Deus começa a tirar das serpentes e ele manda te dizer que é uma batalha do povo justo contra o inferno, da verdade contra a mentira, da luz contra as trevas, da vida contra a morte, do bem contra o mal e da bênção contra a maldição. Milhões de pessoas estão se movendo. É um tempo novo, é um tempo de restauração, é um tempo de batalha. Esse tempo o Senhor começou a restaurar a nossa nação. E nos dias de Neemias, Deus deu uma palavra para Neemias, que o povo se movia. Uma mão eles trabalhavam e a outra estava na espada. Os próximos meses e os próximos anos, nós teremos uma batalha muito grande. E nós arrancaremos Leviatã do governo da nossa nação.
E Deus fará algo poderoso, como Neemias. Nós trabalharemos ao lado do governo dessa nação, com uma mão na espada e a outra no serviço. Essa foi a ordem que Neemias deu, e essa foi a palavra que Deus me deu. E para esses dias que estamos agora, enfrentando esse vírus, em Neemias 9, capítulo 9, versículo 3, parte do dia adoravam, parte do dia liam a palavra, e parte do dia eles faziam confissão dos seus pecados. É tempo de confissão. Brasil é tempo de arrependimento. Povo de Deus, o governo do justo começou a ser estabelecido. Ninguém deterá o plano de Deus. Há um destino profético. Quanto mais os oprimiam, Êxodo 1:12, mais se multiplicavam. O Senhor manda te dizer, Jair Messias Bolsonaro, os intercessores, os que gemem e clamam por justiça, têm se multiplicado todo dia. Todo dia, todo dia. São milhões que carregam o peso contigo. O justo vencerá. O Senhor triunfará. E Ele te usará. E tudo o que eles fizerem. O Senhor é Senhor dos exércitos. É o nome que Ele mais se apresenta. Por isso Ele pegou 2 militares do exército para colocar lá em cima. Mas tem um exército espiritual ao teu lado. Tem um exército que clama por uma transformação e que geme. O Senhor vai te usar. E as serpentes serão arrancadas do governo. E o Brasil será restaurado. Deus abençoa o Brasil. Deus abençoa a nossa pátria. Deus abençoa o nosso presidente. Deus abençoa os seus ministros e a sua família. É isso que Deus tem para a nação brasileira nesses dias.